Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, eu sou diretora da Franco Vieira Engenharia, nossa patrocinadora do Franco Conecta Pod. O Franco Conecta é um instituto da Franco Vieira e eu tenho aqui ao meu lado sempre, neste podcast, a nossa garota prodígio do mercado condominial, Larissa Azevedo. Oi, pessoal, eu sou a Lari da Dharma Condo e hoje, Roberta, a gente tem uma convidada aqui que é uma colega minha de atividade, também é uma síndica profissional e a gente tem uma história em comum, a gente tem uma história que conecta essa mesa, não somente Verdade. eu e essa convidada. E quem está aqui com a gente? Ana Paula Souto, nossa amiga e sócia do W Condo. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, meninas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Realmente, ser síndica é um desafio que a gente tem diariamente, porque são várias histórias que a gente conecta, né? Cada um tem o seu motivo, a sua história, e a gente sempre tem que estar atento a tudo, porque síndico transforma vidas, né? Síndico não é só, você não é só síndico de gerir. Às vezes você está num momento ali que a pessoa está precisando aquela atenção, aquele afeto, e você acaba transformando vidas, né? Então, penso que síndico não é só uma figura de gestão condominial. Síndico é transformador de vidas e de lares, né? Acho que a gente tem que estar pensando muito nisso, que a gente tem uma função social, né? Além de tudo, Eu acho, né? total, gente. O síndico, ele tem muitas atribuições e além de cuidar de patrimônio, né? Ele cuida, sobretudo, de pessoas, de famílias, né? E, óbvio, do patrimônio ali do condomínio. E a Ana falou em histórias, né? Que o síndico, ele tá ali inteirado nas histórias, ele é participativo nas histórias dos condôminos, não só gestão de bens. E foi uma história que conectou a gente. Eu e a Ana Paula, a gente se conheceu há um pouquinho mais de um ano atrás num evento de condomínio, nós palestramos, né, falamos num painel sobre sindicatura profissional. E nesse evento... eu vou fazer um adendo. Eu estava ali de espectadora desse evento e foi maravilhoso. Assim, primeiro por ter duas mulheres, né, síndicas profissionais com muito conhecimento do mercado condominial aqui do Rio de Janeiro, falando, assim, vocês super me representaram naquele dia, eu fiquei muito feliz de vê-las ali. E, assim, a Lari, eu lembro muito bem do assunto dela. Todas as duas trataram de assuntos polêmicos. A Lari falou de um caso, eu vou lembrar de tudo, ó. A Lari falou de um caso de um condomínio que teve uma questão de racismo. Isso não mesmo. foi isso? E você, Ana, falou de uma questão que foi um crime no condomínio. Isso. Vamos falar desses assuntos. Vamos trazer esse painel para esta mesa? Vamos! E é importante porque as pessoas olham também a figura do síndico profissional como aquele que vai trazer só soluções operacionais ou soluções financeiras. E eles esquecem esse link que a gente, como ser humano, tem com o outro ser humano ao qual a gente cria relação sim. Ana, conta um pouquinho pra gente dessa relação dos seus condomínios, se você já passou por algum caso em que você se envolveu pessoalmente em alguma ação do condomínio. Sim, então, já passei no condomínio onde eu moro, né, eu sou síndica já há 7 anos lá, né, já fui reeleita 4 vezes, e lá eu passei 2 situações. A segunda foi mais impactante porque foi um homicídio, né, a primeira foi um suicídio, que assim, se resolveu, ficou o corpo lá, teve que esperar o bombeiro vir, mas esse homicídio não, foi uma coisa que eu me envolvi, inclusive me envolvi nas investigações. Eu fui uma das testemunhas a depor contra o assassino, né? E assim, eu mapeei tudo o que aconteceu, porque não foi só na hora da gente chegar lá e abrir o apartamento e ver os corpos lá. Começou desde cedo que a família começou a procurar pela moça que foi assassinada, né? E aí a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada, começamos a ver nas câmeras, e a gente falou assim, vamos abrir o apartamento ou não abrir? Eu falei, não. Mas só para eu entender, vocês identificaram que ela entrou no imóvel e não saiu? Não, a gente começou... O que aconteceu? Começou mais ou menos em torno de 2 horas da tarde, o meu zelador-chefe fez contato comigo e falou assim, dona Ana, acho que aconteceu alguma coisa errada no apartamento, porque a pessoa já era estranha, lá naquele apartamento daquele indivíduo. Eu falei, o que aconteceu? Não, o irmão da moça veio aqui, falou que ela não consegue contato com ela, manda mensagem, ela não responde, não vai. E a gente foi lá, bateu, e eu fui olhar nas câmeras, eu não vi nem ela saindo, nem o filho menor de 11 meses, nem a filha de 12 anos que vai todo dia pro colégio, que é filha de um outro relacionamento do assassino.
Aí ele falou assim, não, tem uma coisa... Eu só vi ele saindo. Eu falei, então você avisa pros irmãos dela e fala que a gente vai ficar em alerta aqui. Se a gente ver qualquer outro movimento, a gente faz contato. E esse assassino já tinha um crime anterior, porque é uma história muito louca. Ele era piscineiro do condomínio, e aí ele casou com uma moradora, e teve essa filha de 12 anos. E quando ele era piscineiro, todo mundo falava... Mas essa filha com a moradora? Com a moradora que já faleceu, não com a que ele tá. matou. Uhum. E aí todo mundo falava assim, não, esse cara é um assassino. Eu falei, gente, o nome dele era muito normal, né? O nome da Silva, né? E eu falei, gente, a gente tem que saber o que a gente tá falando. Aí eu fui no fórum um dia, eu consegui um processo, e realmente ele tinha matado uma pessoa já estava respondendo em liberdade. Depois que ele foi preso desse segundo, eu mobilizei toda a OAB para tentar que ele fosse julgado, porque o nosso maior medo era dele retornar para o condomínio, ainda é um medo dos moradores, né? E aí ele é o proprietário do imóvel. Na verdade, quem é proprietária seria a menina que ele matou, a filha, porque é herança. Só que como não tem mais ninguém, o imóvel iria para ele. E para ele não ser, teria que fazer aquela ação de indignidade, né? Só que aí o avô da menina que ainda tá vivo teria que fazer isso. Só que até agora ele não apareceu. Não, ele até apareceu, ele tomou posse do imóvel, só que ele não vi que ele tenha feito a ação. E aí nesses dias eu tava atendendo cliente, que além de ser síndica, também sou advogada, né? Aí eu cheguei no condomínio em torno de 4h30, meu zelador-chefe veio, Ana, a gente tem que fazer uma coisa. Eu subi, a gente ouvia um ventilador, botou bem filme de terror, sabe? Eu falei, caramba. E aí o irmão delas falou que iria ao condomínio às 19 horas. Eu falei, então você vem que eu tô aqui, vou liberar o seu acesso e vem. E aí ele veio, a gente subiu novamente, nada de batia, ninguém respondia, nada. E aí ele falou assim, eu vou chamar a polícia. Eu falei, então você chama a polícia. Aí a gente chamou a polícia militar falou que não teria como invadir, porque estava de mandado, né? Iria invadir. E aí ele falou assim, o que a gente faz? Aí a polícia falou assim, vamos para a delegacia, você conversa com o delegado, explica a situação. E aí a gente vê se ele tem alguma solução. Aí o delegado falou assim, olha, eu vou te falar o que você faz. Você volta lá, arruma um chaveiro, mas primeiro você tem que falar com a síndica se ela vai passar a mão na sua cabeça. Porque se não tiver nada, você vai ter que fechar o apartamento e ela fingir que não tem nada. Se tiver alguma coisa, a PM já vai estar lá embaixo, você aguardando, sobe para subir. E assim ele fez. Aí ele retornou em torno de 9 e pouco, eu estava no condomínio esperando ele, né? E quando ele retornou... E você acompanhou todo esse processo com ele. Quando ele retornou, ele chamou o chaveiro e a gente subiu. E aí, quando a gente abriu o apartamento, estava as duas, a filha e a E a filha não era dessa moça que morreu, era do primeiro casamento, ou seja, também. A herdeira do imóvel. Isso. E aí ele foi e simplesmente tava as duas moças, né? Como moça que 12 anos também já é uma mocinha, né? Na cama, com um tiro, e o menino de 11 meses no berço. Ninguém ouviu nada. E ninguém ouviu nada. E aí foi aquele desespero, né? O condomínio inteiro, né? Porque ele já tinha um histórico de uma pessoa que não era muito normal, enfim. Todo mundo tinha medo dele, né? Então, assim, eu sempre enfrentei ele porque eu também não pude... Porque aqui, a gente é mulher, né? Então, quando a gente fala que tem medo, parece que quando o homem quer diminuir, aí parece que quer sobressair sobre nós, né? Então, a gente tem que ter uma postura, mesmo com medo, a gente vai com medo, mas vai. E aí aconteceu isso, só que não acabou, entendeu? Isso rendeu, em torno de 4 horas da manhã, os corpos foram recolhidos, tudo, só que, e cadê ele? E a gente não conseguia achar ele saindo do condomínio, porque é um complexo, ele saía do prédio. Aí eu falei, não, vamos bater o condomínio inteiro e tal. Aí todo mundo bateu não, encontrou ele. E a polícia acompanhou ou foi um trabalho interno? Gente, foi um trabalho interno. Eu fui com um zelador no prédio e o outro porteiro com outro zelador no outro. E porque aí os zeladores vieram desesperados, eu liguei, pedi pra vir, porque eu não conseguia abrir nada, porta, não conseguia ver câmera, que era um desespero, você gritava, né? E aí eu falei, não, e você tendo que ser a pessoa a organizar aquilo tudo, né? Tudo. Não, aí depois começou a vir um monte de emissora, né, Record, e assim foi. Foi o dia inteiro isso. Só que não acabou, porque no dia seguinte ele voltou e nós prendemos ele, entendeu? É uma história muito louca, porque eu falei Você participou ativamente dessa prisão. Na verdade foi meu ex-marido que prendeu ele, né? E aí eu falei porque eu falei pros porteiros, porque como eu tinha lido todo o processo primeiro, é o tipo de cara que da outra vez ele matou
a ex-noiva, e ele ficou ajudando a procurar o corpo. Tá, mas quem queria entrar num apartamento e matar, né? Se não fosse ele. O que então, que passou mas na cabeça ele- dele, né? Sem um sinal de arrombamento. É. Ele sabe que tem câmera, Então, o que né? que acontece? Na verdade, a menina já estava começando a entender muita coisa, a menina de 12 Aham. anos. E o avô dela tem uma situação financeira muito boa, então ela já estava querendo ficar com o avô, porque o avô já brigava pela guarda, eu já tinha me envolvido nesse processo, que eu já fui testemunha, entendeu? Nossa. Então, assim, é que eu falo, o síndico O transforma a vida. síndico acaba tendo que se fazer presente, né? Sim, com das certeza. coisas, porque ele tá ali ouvindo, tá ali vendo, Isso. tá ali entendendo Tá tudo ali, que tá isso. acontecendo e às vezes ele é arrolado mesmo, né? E aí, o que Principalmente numa aconteceu? situação como essa. Já tinha sido testemunha do processo de guarda, que o avô dela tem uma situação financeira muito boa, né? E ele queria pegar a neta, porque ela passava fome, ela pedia comida Entendi. para os outros, e assim foi. E aí, concluindo, ele voltou, né? Eu já sabia que ele ia voltar pelo histórico do processo anterior. Eu falei, cara, ele é o tipo de cara que vai voltar. O que que aconteceu? Ele subiu no apartamento, só que ele não conseguiu entrar porque a gente tinha mudado a fechadura, né? E aí ele desceu e falou assim, o que que tá acontecendo? E todo mundo gritando. Nisso, o meu ex-marido viu, ele é policial, e aí ele foi, eu gritava, ele, você não vai lá, deixa que eu vou. E quando ele desceu, já desceu armado, rendeu ele, aí os porteiros pularam em cima, todo mundo amarrou, Nossa, e todo mundo que lá embaixo, situação. aí veio a polícia E assim, civil. você tem que ter até cuidado, né? Porque diante de uma situação como essa, o pessoal começa a querer agredir, a querer Não, lixar. sim, Então, tiveram você tem algumas que coisas garantir meio um pouco estranhas assim, mas no final ele teve foi garantida a integridade física física dele. dele, não aconteceu nada além, mas as pessoas estavam com muita raiva, todo mundo Lógico, gritando assassino. matou um isso bebê, ele, imagina, o helicóptero enforcado. em cima, entendeu? Imagina. A gente tá falando de quanto tempo atrás isso? Tem 2 anos. Não é nenhuma situação tão Tem 2 antiga, anos. né? sim, sim. Foi no dia 16 de fevereiro de 2023. Espero, para os síndicos que estão nos assistindo aqui, que isso nunca aconteça no seu condomínio, né? A Ana está trazendo uma situação assim muito delicada, muito isolada. Isso não acontece todos os dias. Não acontece, mas a gente como Mas você síndico tem que ter equilíbrio emocional tem para que você ter, agir e também nesse assim, momento. a gente como síndico tem que ter esses alertas. A gente sabe quem é morador, o que que o morador faz dentro de casa, até porque hoje em dia existe uma lei que nós síndicos temos que cumprir. Se você vê Sim. algum tipo de violência doméstica e também violência até com animais, a gente tem que denunciar, a gente não pode ser omisso. Sim. Porque se a gente for omisso, a gente está participando também do crime por omissão, né? Então, assim, o síndico tem que ter muito esse lado bem, assim, bem delicado de ouvir. E, assim, geralmente isso é fofoca de portaria, né? Que os porteiros sabem de tudo. E, às vezes, você Sim. acaba não parando e prestar atenção que o porteiro tem para te falar. Então, é importante você ver o que o seu colaborador tem para te falar, entendeu? De fazer aquele café da manhã de 2 em 2 meses, porque não é só a vida dele. Às vezes, ele fala da vida do vizinho, você presta mais atenção, entendeu? Então, é importante isso, você ouvir. Porque a gente, é que eu falei, a gente transforma a vida. Às vezes você vê uma violência doméstica, às vezes a mulher tem medo de denunciar. Sim, às vezes ela é dependente às vezes, financeiramente, talvez, emocionalmente. e talvez você chegando, perguntando, você quer uma ajuda, quer desabafar, você pode tentar ver uma linha de caminho para ela sair daquilo, né? Porque eu não acredito que nenhuma mulher gosta de sofrer violência doméstica. Tem algum motivo, ou a pessoa é ameaçada, ou realmente ela só depende daquilo, acha que o mundo vai acabar se ela sair dali. Mas não é, às vezes ela precisa de outra pessoa que dê a mão e mostre o caminho para ela seguir. Então, assim, nós síndicos, né, de forma geral, a gente tem essa transformação, né? A gente não está ali só para gerir bens, fazer manutenção, a gente está ali para gerir pessoas, né? Talvez até para botar as pessoas no caminho, que depois elas vão conseguir andar sozinhas, mas também direcionar a pessoa para aquele caminho. Isso que a Ana falou, Roberta, é muito importante também a escuta, né, ao colaborador do condomínio, e me lembrou de um caso que eu acho que a gente já mencionou num episódio aqui com a Ana Maria Malek, que foi quando eu a conheci, que foi um Sim. caso de incêndio de um condomínio. E aí houve um incêndio, Ana, na cobertura, e o bombeiro esteve lá, a polícia esteve lá, e a gente fez todo esse trabalho também de análise da câmera, porque quando o bombeiro terminou de apagar o incêndio, existia uma senhora com pouca mobilidade, que morava ali junto com a cuidadora, e não encontramos nenhum corpo, não encontramos nada dela naquele primeiro momento. E aí começou o nosso trabalho de olhar a câmera para ver se ela saiu, para ver se ela entrou em outro apartamento com medo, ou se ela pulou de alguma janela, e a gente não encontrava ela Sim, saindo. teve um incêndio e vocês não estavam localizando essa senhora que tinha problema de O mobilidade. corpo dela até então não foi encontrado no imóvel, ossada, nada.
E a gente também não localizava a saída dela. Tinha a entrada dela no apartamento, mas não tinha a saída. E os funcionários, eles tinham um relacionamento muito próximo com essa senhora, Sim. porque ela morava muito tempo no condomínio. Então, depois que a equipe de bombeiros, de defesa civil foi embora, ficou aquele incômodo, sabe? Nos Ninguém funcionários. achava ela, né? Cadê E ela? nós, com a autorização dos filhos, né, dessa senhora, a gente voltou no imóvel e a gente pegou ali pá, vassoura, e a gente ficou mexendo ali nos escombros, até que a gente encontrou o que parecia ser um osso, um único osso. Nossa. E aí eu parei, liguei pro policial que esteve lá e deixou o contato com a gente, falei, olha, pode voltar alguém aqui no imóvel, porque parece que a gente encontrou alguma coisa. Nossa, gente. E eles voltaram. E quando eles voltaram, tinha um pedaço de papel de parede que era da porta, que ficou colado na parede. Eles tiraram, o que parecia? Gordura derretida na parede, e aquilo realmente era um pedaço de um fêmur. Ai, Então, ou seja, o incêndio foi tão forte, chocou, forte, né? que o que acontece? Provavelmente o restante da ossada ali Dissolveu, né? se decompôs, né? Não é nem esse termo, Não é esqueci, decompor, enfim. é tipo... Esfarelou, né? É, E queimou aquilo queimou. ali. Então, Tostou, né? tostou. Coitado, gente. E aí, que horror. realmente, se não fosse aquele inside do funcionário, do cuidado dele, de continuar procurando enquanto ninguém mais estava procurando, talvez a gente até hoje não teria confirmação, né, se essa senhora realmente faleceu ou não. Então, temos que olhar essa sensibilidade do colaborador também, isso é muito importante. É muito mais sério do que a gente imagina, né? Ser síndico. Tem gente Não, que acha que é mole, só né? gerir bem, só Né, fazer Ana? manutenções preventivas. Não é, né? Vai muito além disso, né? Você... Muito além. E essa sensibilidade também, eu acho que o síndico é um cuidador, né? É um cuidador e ele tem que ter esse olhar muito atento. Você falou sobre a legislação, né, sobre a responsabilidade do síndico em relação às mulheres, às crianças, idosos, animais. A gente tem um episódio que a gente vai colocar aqui nos comentários para vocês assistirem, porque ele é específico falando sobre isso, como o síndico deve agir nesse tipo de situação, né, Lari? A Lari também, recentemente, fez um vídeo que eu acho que bateu todos os recordes de visualização. Foi. A gente deu algumas entrevistas na Dharma também a respeito disso, porque a conscientização da violência, seja ela qual for, a gente tem uma lei municipal agora que obriga que a administração faça essa comunicação em 24 horas, ponto. Mas não é só... Quando a gente fala em administração, a gente não está falando só da figura do síndico. A gente está falando do síndico, dos funcionários e dos condôminos também. Porque o síndico, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Então, a gente precisa dessa gestão colaborativa. Então, é muito importante que você, condômino, se tiver qualquer sinal, na dúvida, você já reporta ao funcionário, reporta ao síndico. Porque, às vezes, é uma dúvida que vai ajudar a esse extremo que a Ana falou não acontecer, né? Então, a gente precisa muito dessa ajuda de vocês. E a gente falou assim, acaba sendo uma história muito trágica, mas foi um caso de sucesso seu como síndica. Você ajudou a prender um assassino. Sim. Foi um caso de sucesso, mas de uma situação trágica. Agora, de uma situação feliz, você tem algum caso que você possa falar aqui pra gente? Olha, teve um caso assim, que eu ajudei dessa forma e foi um caso feliz, de um final feliz, vamos colocar assim. Final feliz a gente sempre tem, né? Acho que é mais fácil, né? A gente ajuda, assim... eu já fiz reencontro de famílias, assim, famílias brigaram e a gente, às vezes eu me meto, não, gente, não é assim, a gente tenta, assim, pessoas familiares, assim, que abandonam, às vezes, o idoso. Eu tenho um caso que tem um idoso que é meio abandonado e eu consegui ajudar a família dele a reencontrar ele, entendeu? Eu acho que é mais fácil a gente ter casos de sucesso, que né? bom, isso é bom. Isso, e também, assim, tem muitos casos de sucesso com funcionário, né? Porque não é só com morador, né? Sim. Às vezes você transforma Você vidas dos diretamente funcionários, ali. né? Eu tenho Você é uma líder, né? O É. síndico é uma líder daqueles colaboradores que estão ali, então, né? assim, eu sempre estimulo muito os meus funcionários, assim, dos condomínios a estudar. Porque, assim, a gente vê que tem meninos novos com potencial ótimo, mas eles meio que se acomodam. Porque eu falo, gente, vocês vão ser porteiro e depois de porteiro não tem nenhum cargo aqui. Vai ser o quê? Zelador-chefe e acabou. Vai ser o quê? Não vai ser síndico. Entendeu? Não é... então, assim, eu sempre estimulo eles a estudarem, fazer faculdade, entendeu? Eu dou, quero fazer um curso, tem como... dona, curso é no dia do meu plantão. Não, vamos ver se a gente troca. E eu sempre estou incentivando, quando tem oportunidade de
curso de graça, tanto na polícia, que a Polícia Militar Sim. faz, no Corpo de Bombeiro, sempre escrevo eles para ir, vamos lá, vamos estudar. Sempre faço os treinamentos obrigatórios por lei que a gente tem que fazer, porque acho que é importante, né? E assim, eu tenho porteiros que falam assim, dona Ana, pô, eu fiz isso, eu arrumei um emprego melhor. Falei, vai com Deus, vai isso seguir. mesmo, vai seguir a sua vida, seu caminho. As portas sempre estarão abertas, mas a gente quer que vá pra frente, né? Aquilo é pra ser uma ponte para ponte algum pro lugar. é isso que eu faço. Aqui é uma ponte para você conseguir uma coisa melhor e não para você ficar parado aqui achando que vai ser porteiro. Não desmerecendo a profissão, mas a gente não pode pensar só naquilo, né? E a gente tem que tentar sempre avançar, né? Às vezes a pessoa tenta e não consegue, mas ela tentou, E às né? vezes é uma questão de mentalidade também. Eu tenho um caso, assim, que é lá da Franco. Marcelo, meu marido, a gente morava num condomínio que tinha um rapaz na portaria que o pai dele foi síndico a vida inteira e a mãe dele doméstica. E a gente via aquele rapaz ali que ele tinha um super potencial, mas ele era muito jovem e tinha um salário de porteiro. Então, para a idade dele, era um salário razoável, mas que ele não sairia dali, não teria como crescer, né? E aí a gente sempre estava observando ele ali, aí o Marcelo chamou ele para trabalhar na Franco. E ele fez um curso de segurança, técnico de segurança do trabalho. E aí ele ficou algum tempo trabalhando com a gente. Hoje ele já não está mais com a gente soube que ele está até fazendo uma faculdade de engenharia. Então, assim, era um potencial, mas qual era a mentalidade da família dele? O pai era porteiro, a tia era porteiro, a mãe era doméstica. Então, se de repente ele não tivesse uma oportunidade de olhar e falar, deixa eu sair daqui... Era uma né? pedra bruta que Ele, quando foram foi lapidando. trabalhar na Franco, ele foi para trabalhar para receber menos do que ele recebia como porteiro. Porque ele já tinha chegado ali, sei lá, ele era bem jovem, mas ele era safo. Então, ele chegou ali naquela, não sei quanto é que é hoje um salário de porteiro. Quanto que é hoje? 1.900, mais ou menos. 1.900. Ele foi para Franco para o primeiro, era tipo assistente, quase que estagiário e assistente. Era para ganhar menos, de repente, do que ele ganhava, porque ele não ia fazer hora extra. Como porteiro, ele ainda tinha algumas questões ali, que ele fazia um noturno, então ele também, ganhava... às vezes faz serviço na casa do morador. Ganhava um morador dá adicional. dinheirinho. Então, ele viu uma oportunidade, né? Ele Então, entendeu que era um passo entendeu pra que era um trás, pra passo. poder andar mais. Exatamente. Então, acho que essa função do síndico também com seus colaboradores é de trabalhar a mentalidade deles, para entender que eles estão ali naquela função, que eles têm que dar o melhor, mas que sim, eles podem sonhar, né? Eles podem ir além. E falando em ir além, sonhar e estudar, eu sei que a senhora é muito estudiosa. Inclusive, tem um negócio aí de síndico 5 estrelas. Me conta isso aí. Tá, vou contar um pouquinho da minha trajetória bem rapidamente. Eu comecei sendo síndica como todo mundo começa, né? Como sendo síndica do seu condomínio. E até hoje eu sou síndica do condomínio onde eu moro, né? Eu comecei... em 2017 eu iria ser eleita. Só que eu fiquei grávida da minha filha e eu falei, cara, como é que eu vou ser síndica grávida, né? Não sei, já tinha um filho, eu falei, 2 filhos e síndica, né? Eu não vou conseguir dar conta. Aí eu passei a bola, a gente tirou um síndico que tinha lá, supostamente ele cometeu algumas irregularidades, né? E a gente colocou uma outra pessoa que não, eu vou ser tal, só que essa pessoa não tinha tempo, não gostava de lidar com gente, porque síndico tem que lidar com gente. Não tem, eu não quero falar com ninguém, então não vai ser síndico, vai trabalhar em outra coisa porque não vai conseguir. E aí, essa pessoa não conseguiu ficar, ficou 1 ano, foi o tempo mais ou menos de minha filha nascer em outubro, eu fui eleita síndica em maio de 2018, minha filha tinha 8 meses. E você já era formada em Direito? Já, eu me formei em 2005, já era advogada, advogava, tudo, ainda tenho meu escritório, mas bem menos do que hoje. Eu prefiro... É porque, assim, eu fui fazer direito, porque minha mãe falou assim, você tem que fazer alguma faculdade. Eu queria trabalhar e depois fazer faculdade. Meio que eu aprendi a gostar, mas eu escolhi, eu amo ser síndica. Que Isso legal. foi a minha escolha. E o direito te vida. ajuda demais, Com né? Com certeza, ajuda te ajuda muito. demais. E aí eu fui eleita síndica do condomínio onde eu moro em 2018. E lá é um complexo de 5 condomínios, né? Então, meu condomínio começou a dar muito certo. A gente pegou um condomínio muito sem dinheiro, mas a gente correu muito atrás de inadimplente. Eu tive uma equipe muito boa, ainda tem, que me ajuda. E aí, os condomínios de volta começaram a falar, pô, Ana, você não quer ser síndica aqui? Eu falei, gente, não sei. E aí veio a pandemia, né? E aí eu queria fazer uma pós de Direito de Gestão Condominial, só que só tinha presencial, e não dava. Eu tava com uma filha de 2 anos, um filho de 4 anos e meio. Eu falei, não dá. Só que aí começou, não, agora é tudo online. Aí eu fiz uma pós-direito e gestão condominial. E aí a pandemia meio que esfriou, aí eu comecei a ver, porque eu ia ter vários eventos, né? E eu via nos eventos, via aquela blusa síndico 5 estrelas, né? Eu falei, gente, onde é que compra isso, né? Eu quero comprar essa blusa, tão fácil gente. comprar. Eu quero comprar, onde é que vende? Eu sempre via pessoas dando palestras com
com esse slogan da blusa, essa marca. Eu falei, nossa, eu comecei a pesquisar, né? Aí um dia, não sei, pesquisei, quando você pesquisa as coisas na internet, sabe como é que é, né? Fica todo mundo. Aí apareceu lá a Gabor, né? Eu falei, vou entrar que é a ver. Gabor? Então, a Gabor ela é um centro de estudos, né? Ela patrocina vários cursos e ela é uma das idealizadoras do Síndico 5 Estrelas, entendeu? Onde ela tem uma parceria com a Fundação Vanzolini, que faz a prova e faz essa certificação. Tá. E aí eu fui me inscrevi, né, lá, né? Eu nem sabia se ia fazer a prova, porque eu me inscrevi, tipo, em outubro, aí... Então, peraí, só para eu entender. A Garbo é organizadora e tem uma instituição por trás. A Fundação Vanzolini Você precisa fazer algum curso para se submeter à prova ou não? Você se inscreve para fazer a prova. Lá existem vários cursos, síndico avançado, síndico 1, síndico 2, avançado 1, 2, 3, mas alguma coisa desse tipo. Você pode fazer, mas não... Por exemplo, você hoje, Lari, se você se inscrever, você consegue fazer independente. A prova, ela não tem nenhum quesito obrigatório. Você pode fazer os cursos para se especificar e se preparar para a prova, mas se você quiser ir direto na prova, você pode fazer. E aí eu falei, essa prova é facinha, né? Facinha. Eu vou te falar que pra mim não foi difícil. Eu tô sabendo que essa prova é difícil. E aí eu fui e falei, vou me inscrever e tal. Me inscrevi, só que assim, a prova era em fevereiro, eu me inscrevi em outubro, até esqueci. Aí em janeiro me mandaram uma mensagem, a prova é dia tal, vai ter dois aulões. Eu, eu vou assistir as aulões. E nesse dia da prova eu tinha uma assembleia, que eu ia me candidatar, né? Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? A assembleia era 10h30, a prova começava às 9h. Falei, vou fazer. Se eu reprovar, eu já achei muita frescura, porque você não tem que fazer a prova com o computador, não pode ter nada do lado, livro, nada. Eu vou contar a minha história com a prova 5 estrelas depois, termina. E aí eu falei, gente, tá parecendo prova do vestibular, isso aqui da FRJ, né? Eu falei, vou fazer. Aí eu fui pra administração no condomínio onde eu moro, né? Porque aí lá não tem cachorro, não tinha criança, eu botei meu computador lá, tirei tudo em volta. E aí eu fiz a prova em 1h30, aí tinha que fazer ainda porque além de você fazer as questões de múltipla escolha, e tem que fazer 3 discursivas, né? Que é uma notificação, um edital e uma ata, isso. E aí eu fiz tudo correndo, porque eu tinha assembleia, terminei, falei, se eu não passar, o meu concorrente sou eu mesmo, porque não vai ter vaga, né? Eu pago de novo e faço. E aí me desliguei, fiz a assembleia. Aí no dia, era uma quinta-feira de carnaval, que aí também o resultado sai no YouTube, né? Eu falei, gente, daí tá pior do que passar pra medicina. Você vai passar medicina, vai ter o quê? Uma festa, né? Eu falei, não vou ver nada, não passei nessa prova mesmo. Eu tô lá no mecânico, né? Aí o Antônio me liga, né? Você passou? Eu falei, passei aonde? Na prova, que prova? O Antônio é um outro síndico também certificado 5 estrelas. E por causa dele que eu vi a marca, eu falei, eu quero ter isso, né? E aí eu falei, caramba, e aí eu fui. E aí eu falei, nossa, passei e fiquei feliz, porque nessa prova somente 6% passaram. Isso, eu fiquei sabendo desse número, por isso que eu tô aqui brincando, que é uma prova facinha, então, assim, 6%. Eu conheço pessoas que já fizeram várias vezes, não passam. Eu falei, gente, mas assim, eu fiquei muito feliz, porque aquilo aqui, como ser síndico não é uma profissão regulamentada, mas aquilo me certificou na minha cabeça que eu sou capaz. De todas as pessoas que se inscrevem, 6% passam, você mostra que você tem um diferencial. Aquilo virou uma chave na minha cabeça, e aquilo vira um status, né? Se as pessoas não conseguem passar e você tem o título, você se diferencia por isso. Então, isso virou uma chave na minha cabeça e na minha carreira. Porque depois da prova, a minha carreira mudou totalmente, a minha empresa totalmente, uma visão. E você consegue também se apropriar daquilo e se posicionar também, né, assim, Ana? isso, eu fui no evento agora há pouco tempo, e aí todo mundo, você sente 5 estrelas. E assim, agora ela tem fosse, a blusa, Roberta. Ela conquistou a blusa. Olha como é que é isso, gente. Ela só queria a blusa, gente. Ela só queria a blusa. Ela foi fazer a prova e hoje ela entende a importância de ser certificado. Eu soube que eles fizeram uma ação também, eu acho que foi no final do ano passado, eu achei o máximo. Que eles colocaram nos pontos de ônibus, todos os 5. Foi uma parceria com a Eletromídia, né? Gente, eu achei fantástico, porque assim, realmente uma prova onde 6% das pessoas passam, né? De todos os inscritos, 6% passam. Esses 6%, eles precisam de um lugar de destaque, eu tenho uma história engraçada com essa prova, Roberta. A Ana falou, né, da parte toda criteriosa, eu achei que muito, a realização da prova. E ela é mesmo, e eu sei na prática. Por quê? Eu também não fazia a menor ideia do que era síndico 5 estrelas. Eu não tinha visto a camisa ainda, então eu não queria a camisa. Mas eu recebi um e-mailzinho, faça a prova de síndico 5 estrelas, não sei o quê. Eu falei... Vou fazer, eu adoro uma certificação, vou fazer. Me inscrevi.
Eu não assisti o aulão, eu não li o edital da prova, eu só me inscrevi e no dia da prova eu sentei pra fazer a prova. Porém, de manhã, faltou luz na minha casa. Ai, Lari. E aí, o que eu falei? Vou fazer a prova na casa da minha mãe, aqui do lado. Vou ali pra casa da minha mãe. Fui pra casa da minha mãe, botei meu notebook na mesa dela. Minha mãe sentada no sofá e a gente conversando a beça. E você fazendo eu tomando café e comendo bolo e não sei o quê. E fazendo a prova tranquila e conversando e tal. Aí teve uma hora que eu recebi uma mensagem assim. Eliminada. Favor, rodar... Não, você está falando com alguém? Aí eu fui e falei, sim, com a minha mãe, eu ainda respondi. Aí ele falou assim, não pode ter ninguém no local da prova. Aí eu falei assim, mãe... Desculpa, saia, senhor computador. Você saia da sala da sua própria casa, que você não pode ficar aqui. Ele, rode a câmera em 360. Rodei a câmera em 360, sentei, continuei fazendo a prova super chateada, porque eu fui chamada a atenção na minha casa, imagina. né? Mas Aí eu mais ou fui menos isso mesmo. e passou. Aí depois eu falei, gente, não é possível. Como assim? Não podia ter. Aí eu sentei e tá tudo detalhado no edital. Aí eu fui e desapeguei. Falei assim, obviamente... se eles ouvirem o áudio, eles vão ver que eu tava falando de fofoca. Dá até vergonha se eles ouviram aquele áudio, né? Mas... falei assim, Mas eu acho que o áudio não é aberto, não, gente. Pelo amor de Deus, não. desclassificada mas dessa eles prova. ficam vendo, né? Ah, gente? sim, Não, eles mas ficam eles vendo não, porque você eles se fazem movimentando, todo, né? No dia da prova tem todo um aparato, né? Vai mais de 30, Não, 40 e piora, pessoas. minha história piora. Sim. Eu pensei o quê? Fui desclassificada, acabou, né? Passou. Passam uns dias, eu recebo um e-mail da Garbo informando que eu fui desclassificada e tal. Fui olhar depois a quantidade de acertos que eu teria. Você eu teria passaria. passado. Mas assim, obviamente, fui Pelo desclassificada sim. por descumprir a regra, ponto. É. Foi problema meu não ter lido. Mas, Mas assim, simpático eu deles recebi- mandarem essa carta. Não só a carta. Eu recebi imagens da minha... Eu comendo bolo, e minha mãe olhando pra tela. Cara, foi hilário. E aí eu brinco, eu falo assim, eu nunca mais vou fazer prova de síndico 5 estrelas. Não, Lari. Porque eu sou a acho que você mulher pode do café fazer. com a mãe. Tipo assim, né? Aquela piada interna dentro do Você Cinco me- Estrelas. Aí você lembra aquela pessoas- candidata? A minha garota prodígio. Olha, as pessoas que são aprovadas têm uma festa, né, Ana? Tem. Uma festa glamourosa. Você É bem imagina, legal. Eu tinha vontade também. Eu não sou síndica, mas eu você queria só estar na imagina festa. a garota do bolo com a mãe chegando numa festa dessa. Não Ah, tenho Lari, coragem, mas gente. olha, se inscreve de novo. Eu acho incrível, assim. Quando eu entendi a história do Síndico 5 Estrelas e o quanto é difícil passar, Sim. cara, isso é um corte Não. pro mercado. Porque hoje, pra ser síndico, né, Ana? Qual é a barreira de entrada pra ser síndico hoje? Infelizmente Não nenhuma, tem, né? Você, na verdade, a gente sofre muito, né? A gente que é síndico profissional, porque a gente não é síndico profissional por ser. A gente não deu, a gente estudou pra estar aqui, né? A gente tem e ao uma mesmo tempo, responsabilidade- todo mundo começa como esse síndico que hoje a gente, na maior parte das vezes, fala, o síndico orgânico não tem experiência. Mas você começou como orgânica, a Lari, ela é fora da curva, né? Porque a Mas, Lari trabalhou em geralmente, administradora. A maior parte começa. Mas o que É um acontece? processo. É um processo, só que acontece. As pessoas, hoje a gente vê muito, até a Lari pode falar também, você vai concorrer, as pessoas colocam valor assim, tem coisas que não dá. Mas aí O a gente tá mercado é falando de cruel, concorrência de síndicos profissionais. Aí eu Não, acho... mas até com morador. Tem morador que fala assim, não, eu fico aí, me dá qualquer dinheiro. Mas não é assim, a pessoa não Mas sabe o você tipo concorre com às morador vezes em assembleia? concorre, Eu achei que a sim. assembleia era só É porque quando não- definiram que seria O síndicos Código profissionais. o Código Civil, ele não faz distinção, ele não faz distinção dessa entendi. figura. Então, numa assembleia, qualquer um pode decidir ali em cima da hora e falar, eu que sou candidato, e pronto. Entendi. E isso que a Ana falou é verdade, a gente entra muito na barreira do preço, né, Ana, não do valor. E hoje em dia, eu posso dizer que na Dharma, depois de 5, 6 anos, né, galgando nessa atividade, vendo o mercado se transformar, porque a gente sofreu, sim, uma transformação enorme na parte de sindicatura depois da pandemia, principalmente. E hoje, às vezes eu mando alguma proposta na Dharma, todas as propostas da Dharma passam por mim, sou eu que faço todas as propostas da Dharma. E às vezes eu recebo um e-mail assim, ou uma ligação, posso fazer uma contraproposta? Eu recebi esse valor aqui, você consegue chegar nesse valor? E hoje eu sou firme em relação a isso. Sim. Olha, não, eu não consigo. Esse é o meu valor de mercado, esse é o valor da minha proposta. Porque você não está contratando uma pessoa, você está contratando uma equipe, você está contratando um serviço que vai te entregar. Exato. Não que
a outra empresa ou a outra proposta não vai complementar. E assim, mas eu acho muito você tem difícil, que entender o que Mas você vai parece Lari. contratar. leilão, né? Tipo assim, É o que a você- gente fala muito na Franco, né? A gente teve um caso agora. A Franco deu uma proposta e a gente estava 20% acima do último concorrente. Eu não tenho nem como negociar com ela. Como é que eu vou tirar para chegar no 20%? Eu estava te enganando antes sobre o meu preço? Eu não posso. Uma coisa é assim, uma margem, de repente 5%, eu tiro ali do comercial. tira um A pouquinho gente, do lucro né, daqui, do lucro a dali, gente vai. faz um acerto de material para não bitributar, beleza. Agora, 20% não dá, Muita coisa. entendeu? É você entrar num leilão. E não é sobre isso. É isso que eu vejo muito assim, a gente às vezes perde, assim, geralmente quando tem um síndico que é morador e vai concorrer com você, geralmente o síndico profissional perde. Porque eles pensam só no preço, mas eles esquecem que é um investimento, né? E tem aquela objeção, muitas vezes, no condomínio, que o síndico morador, ele tá ali no condomínio, como se o profissional não estivesse. Não, ou como né? se o morador não tivesse outra profissão Profissão, ou outra isso. ati-atividade, Sim. fosse sentar na portaria e ficar Ficar ali. 24 Inteiro, né? horas ali, né? Que Então, nem é essa a função do E síndico, hoje, por né? exemplo, hoje, no meu condomínio eu ainda sou síndica moradora. Mas é onde eu passo menos tempo. Porque assim, o meu condomínio já roda sozinho. E tudo eu resolvo online. Você estruturou, né? A administração manda mensagem, o grupo dos zeladores resolve, não precisa estar presente. Eu sei de tudo que acontece em tempo online, mas assim, as pessoas têm muito essa visão dessa barreira que você falou. Tá Aham. ali. Porque o síndico morador tá ali. Não precisa estar ali. Você consegue gerir um condomínio à distância. Não tem muita dificuldade. Só tem que estar com as pessoas certas, com uma boa administração, tudo fechadinho, redondo. Só que existe muito essa barreira. Quando você vai concorrer com um síndico morador, às vezes a gente, como síndico profissional, acaba perdendo. Por quê? Primeiro que às vezes é um valor irrisório que ele coloca. E aí a gente prefere ele porque ele tá aqui o dia inteiro. Você não vai estar aqui o dia inteiro. Não, gente, se eu ficar aqui o dia inteiro, eu vou cobrar X. Vocês querem? Eu posso passar a proposta, não tem nenhum problema algum. Mas também não querem pagar para você ficar 40 horas semanais, porque eles acham também a gente é empregado. E não é assim. Nós somos eleitos, entendeu? E a gente não é... você é síndico, tem que assinar um contrato de prestação de serviço. Não precisa assinar contrato síndico, ele é o nenhum. mandatário. É, o mandatário. Ninguém é obrigado a assinar contrato. Se a empresa quiser, até assina, porque senão você vai... Mas a gente não tem essa obrigação de assinar contrato. A gente está ali naquele mandato. E acabou, a gente vai embora. Se quiser, renova. É como um ato político, entendeu? As pessoas não entendem isso. Acho que você é um prestador de serviço. Você tem que fazer isso. Não, tem que fazer o que está na lei, o que eu posso fazer. Não posso fazer só a sua vontade. E essa mentalidade, Ana Paula, ela é muito importante. Por exemplo, condômino tem muito essa questão de quantas horas semanais você vai cumprir. E não entende que, às vezes, o meu trabalho, sentada lá, obviamente, quando eu não estou atendendo um condômino ou fazendo alguma reunião, mas o meu tempo sentada lá, ele é muito menos produtivo se eu estivesse na rua pesquisando alguma coisa para aquele condomínio, ou levantando alguma opção diferente para apresentação, ou resolvendo um É que o problema seu olhar na tem que ser mais administradora. estratégico do que propriamente ali da operação, né? Sim. O ideal é que você tenha as pessoas da sua equipe ou, de repente, as pessoas do condomínio para fazer a Já operação. encaixada, já não fazendo sua Exatamente. É você ser o líder daquela equipe que está ali também, que é muito importante. E aí eu queria fazer uma provocação, já que a gente está falando de sindicatura profissional, com duas síndicas, uma que vocês já conhecem, que é a Larissa, e a outra aqui, a síndica 5 estrelas, que vocês estão conhecendo agora. Tinha que ter vindo com a blusa, né? Tinha que ter vindo com a blusa, Ana Paula. frio no Rio de Da Janeiro, próxima gente. vez, você vem com a blusa 5 Gente, mas deixa eu estrelas. falar, quando eu peguei aquela blusa, né, de ser blusa, né, eu dormia com a blusa, acordava com a blusa. Jura? Eu tive que pedir mais blusa, porque eu fiquei tão... A blusa ficou, em vez de azul, é azul, né? Ela ficou cinza. E eu fiquei tão apegada à blusa que eu andava o dia inteiro com a blusa. Gente, não olha tinha- só, isso é um símbolo. Pra mim... Em um marketing, troféu, é um isso troféu. se chama símbolo. É um objeto de desejo, né? Por ser tão difícil passar na prova e por toda uma construção de marca, que eu acho que eles fizeram isso muito bem. Não só do resultado no YouTube, a festa, o glamour que eles colocam, né? Os síndicos 5 estrelas. Isso vira um objeto de desejo. Então, assim, eu acho que você tinha que dormir, tinha que acordar, tinha que fazer tudo com a blusa. Ficavam brincando comigo, os outros síndicos. Caraca, a gente vai em todos os eventos, só tá com essa blusa. Eu falei, não, eu amo essa blusa. Mas assim, foi assim, que você falou, foi um desejo meu mesmo. Sim, que eu e uma conquista, né? E assim, como a gente fez aquele primeiro painel, né? Assim, eu falei, caramba, vou fazer um painel, assim, tava me sentindo, sabe, melhor, assim, porque é muito legal você ser reconhecida, entendeu? Sim, É muito legal você chegar no lugar e falar, caramba, você é síndico 5 estrelas,
Então, não quer dizer que, como qualquer outra profissão, possa ter um síndico 5 estrelas que não seja tão bom como a marca prega e como são o conceito da marca, né? Que hoje em dia existe até uma comissão de ética lá, que se você fizer qualquer coisa, tipo, errada, você recebe a denúncia. Óbvio, né? Tem toda uma construção de marca. E não é assim, você faz a certificação, você passa na prova e 2 vezes no ano tem um webinar, você tem que assistir e fazer a dissertação. Legal. Se você não passar, você perde a certificação também. Você é recertificado. Ou seja, você tem que estar atualizada a todo momento. Tem que estudar sempre. Mas, assim, na minha vida, assim, eu posso te falar, essa certificação mudou. Mudou, eu não sei se mudou só por causa Então da faz o estrela. seguinte, olha para aquela câmera ali e fala em que mudou na sua vida depois que você recebeu essa certificação. Quem era a Ana Paula antes da certificação? Ótimo. Quem é a Ana Paula hoje? Ó, a Ana Paula antes da certificação, ela talvez não tinha tanta certeza do que ela era capaz. Então, passar naquela prova mudou totalmente a minha convicção sobre o que eu sou e do que eu sou capaz como síndica. Isso foi muito importante na minha vida. E também o que eu consegui depois dessa prova, o que eu consegui chegar nos condomínios. Quando eu entrei lá, quando eu fiz a prova, eu tinha 2 condomínios. Hoje eu tenho 11 condomínios. Então, tem um ano e 2 meses que eu fiz, 1 ano e 4 meses que eu me certifiquei. Então, isso validou muito a minha confiança de chegar e mostrar o meu trabalho, de falar assim, pô, você é capaz. Então, isso foi fenomenal. Eu conheço pessoas que talvez não tenham essa experiência que eu tive, mas assim, por eu querer muito aquilo, por desejar muito, para mim, na minha vida foi o diferencial, entendeu? Mudou a minha vida totalmente, a minha carreira, a minha forma de ver e de você acreditar em você. Isso é muito importante na forma até eu sou capaz, eu vou chegar lá e vou fazer, e isso foi o diferencial na minha vida toda. E aí é aquilo, né? Eu amo o que eu faço, eu não faço só por dinheiro. Acho que todo mundo tem que ganhar, porque a gente não trabalha de graça, mas eu amo ser síndica. É uma coisa que eu escolhi pra minha vida. Agora fazendo merchan. Não, agora eu já quero fazer um episódio aqui com o pessoal do Síndico 5 Estrelas. Então vamos chamar a Garbo aqui. Vamos combinar. Pra gente fazer um episódio aqui só pra falar da certificação. O que você acha, Lari? Ótima ideia. Já temos um próximo assunto. Eu vou trazer o bolo e minha mãe. Ela vai contar a história dela, né? Muito bom, Lari. Aí você se desculpa. Eu vou me desculpar pelo bolo. Pelo bolo. Aí ela tem que fazer de novo, né? Porque ela vai passar e vão falar assim, não, ela vai fazer. Ela vai fazer. Deixa passar mais tempo. Ela vai fazer. Mas eu acho que também, Ana, fazer a prova te trouxe um network, né? Você começou a conviver com pessoas que também eram certificadas. E óbvio que o network vale muito mais do que dinheiro. Com certeza. Isso é um fato. E como é que foi isso pra você? Como é que é a sua relação com os outros síndicos Então, é que eu falava assim, às vezes estrelas? nas palestras via lá os 5 estrelas lá e assim, eu falei, nossa, falar com ele era uma... E assim, agora a gente fala... É seu amigo, é meu amigo, a gente, no final do ano a gente sai pra jantar, vai pra aniversário. Toma uma cervejinha assim, junto. Então, assim, pra mim foi fenomenal, assim, eu conheço pessoas que eu não imaginava nunca conhecer. Ou seja, você é amiga dos seus ídolos. Isso, eu sou amiga Sucesso. dos ídolos. Tem pessoas que falam isso, né? Me inspirou de chegar lá. Sucesso pra mim é ser amiga dos meus ídolos. Então, assim, o network é fundamental. Até participando também, conheci a Dil, né, que faz parte também do grupo, né? E assim, foi fenomenal, entendeu? Porque assim, eu não imaginava conhecer tantas pessoas bacanas e aquilo, né? Não é só pelo dinheiro, é porque ser síndico é muito solitário. Então, você tendo um grupo de apoio, tanto um grupo de síndicos 5 estrelas, que você troca um monte de informações, e também um grupo que a gente tem de mulheres, porque as mulheres também sofrem na sindicatura, até por preconceito, machismo, assédio. A gente sabe que nós mulheres somos assediadas ao tempo inteiro, né? Então, foi muito importante. Eu conheci pessoas, eu estou hoje num lugar que eu jamais imaginaria Você estar. cria um grupo de apoio também, Isso, né? Às vezes acontece alguma coisa no seu condomínio, você não sabe como fazer, mas você sabe que tem um grupo ali que você vai falar, gente, estou com essa situação, o que eu faço? Né? Então, assim, E as cabeças pensando, às é. vezes ninguém sabe como agir. Ninguém passou por aquela situação, mas são várias cabeças pensando e, assim, junto. foi muito importante, assim, eu até falo pro Ricardo, né, que é um dos idealizadores do Síndico 5 Estrelas, né, que a minha vida mudou totalmente depois que eu me certifiquei. Um case de sucesso aí pro Síndico 5 Estrelas. Eu amo ser síndica, eu sempre amei, assim, eu amo lidar com pessoas, pra mim é muito gratificante. Agora, Roberta, a Ana vai utilizar o tempo dela para fazer o merchan da Ana, Síndica 5 Estrelas. Então, Ana, vende seu produto.
Qual é o diferencial da síndica profissional Ana Paula Souto? Além do conhecimento, né? Porque eu acho que todo síndico profissional, por estar prestando esse serviço, tem que ter, é o atendimento humanizado, né? Você tá conversando com os moradores, sabendo o que está acontecendo, né? O atendimento também não só com os moradores, mas com seus colaboradores, né? Saber quais são os anseios dele, o que eles esperam, né? Porque síndico, que eu sempre falo, transforma vidas, entendeu? Eu já transformei muitas vidas no caminho que eu passei. E às vezes eles transformam a nossa vida também. Não é só a gente transformar deles, a gente também é transformada, né? Então, assim, eu prezo muito pelo um atendimento humanizado, entendeu? Eu gosto muito de falar com o morador, de conversar. Tem morador que me chama, por eu ser advogada, né? Eu tô com papel aqui da justiça, dá pra você me explicar? Eu vou na casa do morador. Eu tenho moradores que eu já notifiquei, multei, que me chamam pro aniversário deles, eles não levaram aquilo pro coração, né? Então, assim, eu prezo muito e também pela transparência, né? Eu acho que o síndico tem que ser muito transparente nas suas ações, sempre dando satisfação, uma comunicação boa, porque às vezes o morador ele quer tudo, mas a gente sabe que nem tudo a gente consegue, porque assim, tudo gira em torno de quê? Dinheiro, a gente sabe disso. E às vezes não consegue dar tudo aquilo que ele quer, mas às vezes o morador só quer uma resposta. É dinheiro e legislação, né? Isso. Porque você tem que seguir o tempo inteiro. O morador só quer uma resposta sua. Eu não posso fazer isso agora por causa disso, explicar por que não pode. Às vezes é por causa de uma lei que você não pode. Às vezes você tem até o dinheiro, mas você não pode fazer. E é engraçado que um condomínio que eu peguei, do mesmo complexo que eu moro, né? Lá tiveram vários síndicos, mas os síndicos nunca foram de falar com o morador, né? E eu fiquei um tempo lá atendendo o WhatsApp, né? Porque quando eu assumi, foi embora o operacional e administrativo. Eu peguei o condomínio sem nada, me deram a chave, toma, com 95 mil de contas atrasadas, 50 mil para pagar no mês seguinte, sem telefone, a água ia ser cortada, elevador, tudo bem tranquilo. Bem tranquilo. E aí tinha um WhatsApp que eu nem sabia como eu colocava, eu coloquei, consegui clonar pro meu celular, e o morador mandou mensagem, eu quero saber isso. Falei, oi, tudo bem? Eu vou rever, quem tá falando? Eu falei, não, você tá falando com a síndica. Eu falei assim, nossa, nunca falei com a síndica. Eu me senti a presidente da república, né? Nossa! Assim, é uma coisa que, assim, as pessoas esquecem que ser síndico, você tem que ter comunicação com os seus moradores, né? Eu quero ser síndico, quero ficar escondido. Então, assim, eu prezo muito por isso. Por esse diálogo com o morador, por entender. Porque não é só, o morador acabou cometendo uma infração que está no regulamento. Não é só chegar lá e advertir, multar. Tem que saber o contexto todo. Eu tenho alguns problemas assim, o morador foi e parou o carro todo torto. E aí, nossa, que absurdo. Aí no grupo do condomínio, o pessoal... Descasca. Pô, a gente não sabe. Eu tive um caso que o morador chegou, Ana, eu parei torto mesmo, mas aí me interfonou depois, eu tive um problema, uma dor de barriga, e eu não tinha condição de estacionar o carro, eu subi correndo, agora eu vou descer para ajeitar. Então, não é só saber o momento, a gente tem que saber o contexto todo, entendeu? Às vezes a pessoa olha assim, geralmente... Não é só o recorte, né? Você tem que entender o contexto. Então, assim, isso é muito importante, não é só também ser, eu sou síndica, eu dou muita multa, muita advertência. Às vezes não adianta nada, isso vai fazer talvez ficar até com mais raiva da administração. E fica um ambiente mais pesado, ruim. né? Temos que saber o que E tem tá morador por trás, né? que, dependendo do condomínio que você tá, que não tá nem aí pra multa também, né? Vai lá, dá multa, faz mais, e aí você não consegue resolver o problema do condomínio. E vamos pensar nos inadimplentes, que às vezes tu multa o inadimplente, ele nem paga a conta. Não paga nem a cota, você acha que vai pagar a multa. Não vai. Exatamente. Então, assim, você tem que muito, assim, eu prezo muito por isso, por esse atendimento, entendeu? Eu gosto muito. É muita loucura, às vezes fala assim, você é louca. Eu tenho grupos abertos com condomínios de 146 unidades, 168, que não sai confusão. Entendeu? Eu tô lá e, assim, é um grupo que respeita, que o grupo segue. Esse é o seu DNA, né? Porque, de repente, com uma outra síndica, poderia sair todo mundo então, assim, no você também tem que ser muito... É aquilo, né? Você engole muito sapo, né? Eu não... é verdade, gente. A gente engole sapo. Porque se você... Eu ouvi uma frase recentemente que é: todo bom síndico tem barriga de pântano. É isso. A gente é obrigado a engolir sapo. Muito bom. E a gente tem que trabalhar com isso. isso. E assim, é a função do síndico, gente. Ele vai ser criticado em algum momento. Se você não souber digerir isso, você não vai ser síndico nunca. E aí é importante você ter essa inteligência emocional para saber lidar com essa situação e como é que você vai mensurar. Você falou essa questão da multa, isso faz todo sentido, porque tem condomínio que só multa, chega ali no boleto. Às vezes foi uma infração como a criança cometeu, aquele pai nem ficou ciente, você não chegou e conversou, olha, seu filho tem feito isso, vamos observar mais, condomínio não é lugar dele ficar sozinho, brincando, principalmente
principalmente nesse local. Então, às vezes, o diálogo te evita um grande problema. Às vezes, aquele pai vai ser seu inimigo pro resto da vida. Eu acredito e vai muito ser nisso. aquela pedrinha no seu sapato que vai atrapalhar todos os outros passos importantes da sua gestão. Então, essa comunicação que a Ana falou, Eu acredito muito essencial. nisso, isso também não é só na sindicatura, né? É Eu acho tudo que no na dia a vida, dia, né? lá na Franco, a gente tem tem muito que- isso. Se a gente for olhar ferro e fogo o contrato, a gente não faz um monte de outras coisas. Você acaba Muitas cedendo, coisas. né? Você, Abrindo mão. e assim, às vezes se eu sou dura e apresento o contrato, daqui a pouco o síndico, qualquer probleminha que aconteça, ele vai apresentar o contrato, vai apresentar um problema. Então, assim, a Aí o gente está trabalho ali para parou. resolver, né? Eu com meu expertise, o síndico com A vivência na prática. dele, e a gente está ali para resolver E um assim, problema. até falou disso, eu lembrei de alguns casos que tem muito em condomínio. Às vezes tem um morador de cima que o cano estourou e tá vazando de baixo. Aí, assim, eu tenho... Muito comum aí isso, fala né? assim, nossa, Ana, que absurdo. Aí o morador de cima já reclama com o de baixo fala que vai consertar. Aí eu falo assim, o senhor autoriza eu entrar e mandar o faz tudo consertar? Mas não é obrigação do condomínio. Gente, desde que começou a me perturbar, já virou minha obrigação, porque eu não aguento mais essa briga. Então vamos lá resolver. Vamos resolver. O que tem que resolver? O faz tudo faz, não vai gastar dinheiro. A gente compra o cano, compra a cola, fecha e Depois resolve. paga, o condomínio Não, paga se não der pra depois. pagar, não paga. Mas assim, às vezes as pessoas se apegam tanto e a gente não sabe o que cada um tá passando, né? Sim. Às vezes o de cima tá com um problema, o de baixo tá com outro. Às vezes a pessoa não tem dinheiro mesmo pra consertar. Então, assim, E se não a só gente pode dinheiro, às ajudar... vezes é um momento da vida da pessoa no trabalho, que ele não pode faltar para resolver uma então, questão, não tem quem faça. Então, assim, eu acho que... Eu acho que se a gente pode ser facilitador, se não é uma coisa que vai Eu gastar acho nenhum também. dinheiro do condomínio, às vezes o faz tudo até tem aquela peça, aquele cano, aquela cola. Pô, vamos ajudar, né? Acho que a gente tá aqui pra isso, né? Pra dar a mão, né? Pra ter empatia, né? Porque a gente vai morrer, gente. O que a gente vai levar? Isso que a gente Nada. vai levar. O nosso relacionamento que a gente É o teve seu aqui, legado, né? É, o amor que a gente teve um com o outro. É isso porque, na verdade, hoje em dia nem mais foto a gente fica na estante, né? Que é tudo É celular, verdade, né? é tudo no Então, acho que a gente tem que pensar muito assim, o que eu vou levar? O que eu posso ajudar? Porque se for pra atrapalhar a vida, é melhor nem E tá. já tem tanta gente para atrapalhar, É, né? então, Se a você gente tem for que mais um dar- para atrapalhar, não vai A dar gente tem certo. que dar a mão pro outro, carregar o outro pra gente, junto com a gente, mostrar o caminho. E às vezes, muitas vezes, a gente não tem um caminho onde ir e alguém vai e mostra o caminho pra gente, entendeu? Verdade. Porque às vezes a gente tá meio perdido e a pessoa te pega na tua mão, não, o caminho é esse, vai lá. Verdade. E assim, foi mais ou menos minha história assim de ser síndica. Às vezes eu não estava muito satisfeita de ser só advogada, por eu não ser uma coisa que eu escolhi, eu meio que caí. Eu amo ser síndica e eu tive pessoas que pegaram minha mão, você tem que fazer assim, pessoas que até hoje me ajudam, entendeu? Então assim, acho que a gente nunca pode esquecer a gratidão, né? Uma coisa que eu sempre, quando faço assembleia onde eu moro, eu sempre choro, né? Porque lá eles me deram a oportunidade de eu arrumar outra profissão, que eu nunca pensei, assim. Eu queria ser síndica porque eu queria tirar a pessoa que estava fazendo coisa errada. E às vezes até fico emocionada, porque assim, me deram uma oportunidade de eu testar uma capacidade minha que eu não sabia que eu conseguiria fazer aquilo. Tava adormecida. Tava ali. adormecida. E legal. eu tive pessoas que pegaram na minha mão, eu nunca soube nada, contabilidade, pegaram na minha mão e falaram assim, é assim que faz, Ana. E aquilo eu levei, aquilo eu aprendi. E eu sempre sou muito agradecida, eu sempre faço minhas assembleias lá, eu sempre falo assim, legal. gente, muito obrigada por tudo, hoje eu tô assim, tô assada. E a gratidão é o pix do coração, né? Muito Não, maravilhoso. E assim, você vê, ela teve pessoas que colocaram a sementinha, que ajudaram ela a trabalhar aquela plantinha e hoje ela é essa pessoa na vida de outros. Por isso que ela pessoas. tem essa gestão É. mais humanizada, mais Muito gentil, legal, porque Ana, ela adorei. teve isso. Sim. Tem pessoas que são tão radioativas na Sim. vida que elas levam essa radioatividade para as outras, né? Então, isso é lindo. Ai, amei, amei. Mas E eu queria voltar aqui com um quadro final que a gente sempre fazia, a gente deixou de fazer, que é para você indicar alguém para os nossos telespectadores aqui, uma pessoa dentro do mercado condominial que todos deveriam seguir e que você admira, obviamente, né? E que te inspira. Então, olha para a câmera ali Ai, e meu faz Deus, uma que indicação. coisa. Agora eu fiquei na dúvida quem vai São indicar. muitas, né? Gente, quantas Você fala assim, ó, pessoas. são muitas, mas eu queria que Hoje, o pensamento hoje do momento. me veio em mente essa pessoa aqui por esse motivo. Ai, gente. Mas tem que ser do mercado condominial? Ou não, uma pessoa que te influenciou e que Mas você aí a acha que pessoa todos deveriam seguir. Talvez não tenha como seguir, porque ela não tem... Então, assim, uma pessoa que me influenciou muito,
ser síndica 5 estrelas foi o Antônio, né? Ele me influenciou Antônio De muito. Luca. Ele me influenciou muito. Ótima pessoa para para todo mundo seguir. Então, assim, sigam ele, porque ele foi que eu vi ele com aquela camisa de 5 estrelas, ficava manejando aquilo. Eu quero ser, onde é que compra? E ele todo popular, né? Temos que chamar o conhece Antônio aqui no muito podcast, aqui, Lari. Ele foi uma pessoa que me inspirou a fazer a prova mesmo. Foi uma pessoa que me deu a notícia que eu passei, que eu nem estava aí. Eu falei, não, vou passar nessa prova, não, muito difícil. Então, assim, eu indico seguir ele. É uma pessoa inspiradora, eu gosto muito dele. Vamos ver o Instagram dele aqui. Você sabe de cor? Acho que é Antônio De Luca, eu acho. Vamos ver É aqui. uma pessoa muito inspiradora, É Antônio sabe? De Luca, Lari? Não lembro, mas eu tenho uma história com o De Luca também, Ana. Eu tenho muita história com esse povo de condomínio, gente. E com síndico Deixa eu 5 ver se eu estrelas, acho não aqui. É que a internet... O De Luca, eu fui aqui não tá gerente de pegando. contas no primeiro condomínio dele como síndico orgânico, onde antes ele dele morava, virar ele essa falou, história que ele foi profissional. síndico Então eu vi o orgânico síndico também. De Luca nascer. Ai, que máximo. Não, Então, e assim, eu não sei se você sabe a história dele, né? Ele não foi síndico, ele tinha outra profissão, né? Ele caiu ali pra ajudar. assim, não, eu acho que a maioria das pessoas... A gente ninguém vai vai ter ser uma síndico, geração né? Eu ainda. A nasci, gente eu ainda vou ser vai ter síndico, uma né? geração que vai olhar, inclusive a irmã da Lari falar, o que você quer ser? Eu quero ser síndica, porque síndica tem dinheiro, entendeu? É o Então, assim, pensamento das isso é crianças, muito né? legal, isso eu acho o máximo, mas assim, não somos da geração que síndico era uma profissão que você tava lá na escola e, o meu sonho é ser síndico. Não, mas você acaba influenciando, né? Eu vejo meus Claro. filhos, assim, porque minha filha, ela vai fazer 8 anos, então ela me acompanha desde quando ela tinha 8 meses, Sim. a síndica, e ela é meio que fiscal, né? Mãe, aquela moradora deixou a bicicleta lá no estacionamento, não pode. Tá bom, filho, eu vou falar. Mãe, Ai você já de foi, você, voltou você não e não falou? tiraram. Falei, meu Deus, não falei. Ela era sua fiscal eu fiz total. uma conselheira. E aí, o que acontece? O meu filho vai pro mesmo caminho. Mãe, acabei de ser no elevador, está com barulho, eu já falei pro tio da portaria ligar pra Otis. Olha... Ela Ele tá criando, sabe o olha nome só, da empresa. ela tá Sabe? abrindo. Pois é, mas uma é empresa sobre de isso, é síndicos você meninos. influenciar. Então, assim, e aí às vezes eles me perguntam, mãe, já que você é síndica, por que a gente não pode pegar a chave da piscina na piscina de noite? Que você Aí que você manda, tem né? que explicar, Falei, né? meu filho, não é assim, eu sou síndica, mas existem regras que eu tenho que cumprir, né? Eu não sou dona de tudo. E Maravilhoso. aí, às vezes, ele falava assim, entrava no elevador, falava pro meu marido, sabia que é a minha mãe que paga a sua conta de luz? Aí você tem que, né? Eu falei, não, filha, a mamãe paga a conta de luz que os moradores pagam, a mamãe somente paga, mas no dinheiro não sai da mamãe, eles pagam. Então, assim, são as perguntas, aí eles Sim. acabam virando fiscais, né? Isso. Mãe, eu vi aquilo lá tá errado, mãe. Eu falo, meu Deus, além dos moradores me perturbando, Não, vocês muito bom. também, Eu acho que a gente gente. vai ter uma geração aí que vai tá observando todo esse movimento e vai falar, eu quero ser síndico quando Os crescer. filhos da Ana já estão E o mais legal disso tudo é quando as crianças estão lá no condomínio e vê um síndico que sabe ouvir, que sabe resolver questões de uma forma pacífica, que sabe ser duro na hora de ser duro, né? Que sabe acolher na hora de E acolher. às vezes até E brinco, eles vão se porque inspirar nisso, certamente, né? A gente tem um grupo de vôlei lá no condomínio, né? Aí, às vezes, fala assim, vamos falar com a síndica, olha a síndica aí. É tipo assim, ficam brincando comigo, né? Olha a síndica, é a síndica. Muito e bom. você acaba sendo ponto de referência. Sim, né? com Você certeza. acaba sendo aquela pessoa que, às vezes, a pessoa fala assim, Ana, você manda mensagem assim, oi, tudo bem? Eu falo, será que é algum problema? Nossa, tem uma indicação Pedindo disso, indicação. né? Que legal. Porque qualquer indicação que você me fale, eu vou Olha, confio. você vira e referência, você muito vira bom. uma referência, né? E você acaba Muito bom. sendo aquela pessoa, nossa. E assim, eu tive uma experiência maravilhosa, tenho até hoje sendo síndica moradora. Muita gente fala, eu odeio, eu amo ser síndica de onde eu moro. Eu amo. Eu acho que quando eu sair de síndica, eu tenho que me mudar, porque eu vou ter que fazer um tratamento psicológico. Eu não vou conseguir morar lá. Muito bom. E até os funcionários falam assim, não, quando a senhora sair, a senhora demite a gente, né? Que a gente não vai conseguir ficar aqui sem a senhora. Mas assim, Ai, eu que fiz legal. uma relação muito boa, entendeu? Eu sou muito, assim, eu sou muito querida. Eu sou chamada para todos os eventos, desde cemitério, enterro, Ai, meu até Deus. festa de casamento. Tudo eu sou chamada. Isso é muito bom, é sinal de que você faz um então, excelente assim, trabalho. eu gosto muito. E aquilo, é uma ligação, né? De onde você começou, né? De onde você veio, assim, todo mundo me conhece. É o seu cartão de visita. Se o seu cartão de visita já é esse Você ser formato síndica do positivo... seu... Ó, uma dica. Essa aí você tem que abrir todas as suas assembleias que você participa. Falando desse falando leque desse aí. case.
que esse case aí você fala com o olho brilhando. Eu tô aqui só observando você falar vários momentos, seu olhinho ficou brilhando e foi de emoção, né? Não, mas eu amo onde eu moro. E, inclusive, até me separei, continuei morando no mesmo condomínio, só fui para outro prédio em frente para não ter atrito. Porque eu não quero sair de lá, entendeu? Eu sou apaixonada. E, assim, não é só a experiência de gerir, é o contato com o humano, sabe? Contato com as pessoas, com o ser humano. Você sabe da historinha de cada um, sabe? Você abraça, beija. Eu gosto muito disso, sabe? E é até engraçado que eu sou síndica de um condomínio mais popular, né? Minha casa, minha vida. E eu sou apaixonada também. Porque eu gosto disso. Às vezes, sempre um condomínio onde só tem gente chique. Eu tenho um condomínio que as pessoas te dão um bom dia, assim, tipo... Eu gosto daquilo de abraçar. Do calor humano. A síndica é calor humano. Entendeu? Eu gosto... Isso que é legal, entendeu? Você ter esse contato, entendeu? Eu vou lá, nesse que eu sou síndica da minha casa, tem festa junina, eu vou... Entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de participar, gosto de estar junto. Eu não gosto daquela coisa muito formal, assim, tipo, a profissional lá, entendeu? Eu gosto mais de estar junto. Porque é importante as pessoas te conhecerem a sua história, saber quem você é o que você vai fazer do condomínio, sabe? Isso é muito importante. Porque não é só a Ana, profissional na empresa da Ana. Todo mundo tem uma história. Às vezes as pessoas acabam não desconhecendo a sua história, a sua essência, né? Porque eu acho que a nossa vida é muito de essência, né? Se a gente vem para fazer o bem, a gente vai plantando a nossa sementinha e a gente passa. E eu penso também, às vezes eu vou em várias assembleias. Se é síndica 5 estrelas, tu recebe vários não, gente. Eu falo assim, meu Deus, quanto não eu tô recebendo. Mas eu acho que nada é perdido, porque você planta uma sementinha lá, você conhece alguém, você faz um network, sabe? Eu não vejo que um não nunca é como perdido. Pra mim, um não é uma oportunidade de eu conhecer alguém e de eu fazer um network. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Nem sempre na vida a gente recebe sim. Porque a vida não é feita de sim. A gente não é mais criança para pedir pra mãe, nem toda mãe fazia tudo que você queria, né? Então, assim, a gente vai receber muito não, mas a gente vai estar sempre batalhando pelo sim para conseguir aquilo que a gente quer. Então, isso é importante, a gente plantar nossa sementinha, deixar lá nossa... Um dia, nesse condomínio que eu sou síndica da minha vida, é bem engraçado. Eu fui para concorrer, né? Eu recebi um voto. Aí eu saí triste, né? Tá bom, vou para casa. Aí passaram 6 meses, o síndico renunciou. Aí o meu amigo me chamou de novo. Vem pra cá. Eu falei, meu Deus... Tá bom, eu vou aí, agora eu recebo 3 votos, em 2030 eu vou ser síndica. Aí ele falou assim, tá de sacanagem, né? Ficou me sacaneando. Falei, pô, recebi um voto, tá? Acho que eu recebi 3? Tá bom, vou. Persistente foi. Não, eu até fiquei sem falar com ele um dia antes. Ele, você não vai vir, não? Eu falei, eu te dei minha palavra. Porque assim, minha palavra vale mais do que qualquer contrato assinado, sabe? Eu sou mulher de palavra. Se eu falei que eu vou, eu não te falei que eu vou. E fui. E aí, a eleição não era na hora, você só se apresentava e ficava aberta. E eu fui eleita com 85%. Olha, muito então, assim, maravilhosa. Se eu não tivesse ido, eu ia achar que eu ia receber só 3 votos, mas eu fui, já tinha um não. Então, assim, você vai lá e mostra vai trabalhar para desconstruir aqui. Para desconstruir. Acho que isso que é importante. Muito maravilhosa. A gente teve aqui com a gente Ana Paula Souto, uma síndica profissional, gente da gente. E 5 estrelas. 5 estrelas. Ana, deixa aqui as suas redes pra galera que tá aqui com a gente nos seguir. Eu uso mais o Instagram mesmo, Ana Souto Síndica, entendeu? Não tenho, tenho Facebook, mas uso muito pouco, que é a Ana PC Souto Síndica, mas o Instagram é um melhor para me seguir, tem um pouquinho do meu trabalho lá. Eu não tenho 2 celulares, só tenho um celular, que é o pessoal, que é comercial, porque eu não consigo dar conta, eu perco, descarrega, eu não respondo aí. Então é um celular só. E me segue lá no Instagram, venha conhecer um pouquinho da minha empresa, um pouquinho de mim. Tem um pouquinho do pessoal misturado com o profissional, mas você vai conhecer um pouquinho Mas mostra que é gente da gente. É isso aí. Então, sigam a Ana Paula, síndica profissional, e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente vê que vocês assistem, tem bastante visualização, mas eu tô percebendo aí que vocês não estão se inscrevendo, né, Lari? 5 segundos. Conta 5 segundos, Roberta. Vai, não, para tudo que você tá fazendo agora. 1, 2, 3, já foi. Você já se inscreveu. Pronto, viu? É só isso. E você é mais um dos inscritos no canal aqui do Franco Conecta Pod. Você é o melhor algoritmo, né, Lari? A gente fala sempre isso aqui. E vamos finalizar. Vamos, infelizmente, né, pessoal? Foi uma delícia te receber. Obrigada, foi eu agradeço prazer o convite. trocar. Eu amo Muito trocar obrigada, eu adorei. Adorei conhecer assim. um pouquinho mais da Ana. Manda um beijo, mano. Beijos, tchau, tchau. Tchau, gente.